Fala, abençoado! Tudo bem com você? Espero que sim! Seja bem-vindo ao meu canal Biologando com a Tia Pri. Eu sou a Tia Pri e preparei esse canal para postar aqui para vocês alguns assuntos que são trabalhados na biologia. Hoje a nossa aula é sobre embriologia. Bora lá começar esse assunto que é bastante legal. É virado no giraia, certo? Mas é bastante legal, tá? Então o que nós vamos ver aqui hoje? O que é a embriologia? Essa parte da biologia que estuda o desenvolvimento do embrião. É isso que nós vamos ver. Conhecer quais são as fases do desenvolvimento embrionário e eu vou tomar como referência aqui como que é o desenvolvimento embrionário humano. Claro, por que eu estou falando isso para você? Porque quando a gente fala em embriologia, nós estamos falando no desenvolvimento do embrião, só que isso acontece com plantas, ok? Então existe a embriologia vegetal, porque vai estudar o quê? O desenvolvimento embrionário das plantas. Existe a embriologia humana, que vai estudar o quê? O desenvolvimento embrionário dos seres humanos. E aí é que entra uma coisa legal, por quê? Porque estudando a embriologia humana, a gente consegue verificar se o desenvolvimento desse ser vivo em formação tá tudo certinho ou se tá com alguma malformação. É exatamente isso que os especialistas fazem. Quando uma mulher fica grávida, por exemplo, os acompanhamentos médicos que ela faz é justamente para ver se essa embriologia tá tudo certo, tá? Então ele vai estudando o desenvolvimento desse embrião para ver se ele tá, bonitinho, certinho. E nós temos também a embriologia comparada. Por quê? Porque a gente vai estudar o desenvolvimento embrionário de diferentes espécies, estabelecendo uma comparação, vendo em qual ponto que existe semelhança. E é isso que a gente vai estar conversando aqui um pouquinho, certo? Tomando como base a embriologia humana, tá? E já estabelecendo uma comparação, quais são essas fases do desenvolvimento embrionário? Nós temos aqui, tá? O momento da fecundação, o momento da segmentação, também temos a fase da gastrulação e da neurulação. Vamos lá conversar aqui, mas primeiro bate só um zóio nesse esquema que a Tia Pri fez para você. Tira um xerox com seu zóio biônico e bora lá começar vendo os detalhes desse assunto. Primeiro, o que a gente tem aqui, minha gente? Em se tratando de desenvolvimento embrionário, a gente começa com o momento da fecundação, que é o quê? É o momento em que o óvulo, que é a célula reprodutora feminina, tá? Nos animais, o óvulo é a célula reprodutora feminina. Esse óvulo é fecundado pela célula reprodutora masculina, que é quem? O espermatozoide. Então, esse momento de união se chama fecundação. O que vai acontecer na fecundação, certo? Eu vou ter um encontro aqui dessas células sexuais, sim, mas o que está por trás disso? Nesse momento de união, a informação genética que o espermatozoide traz se une com a informação genética que está presente no óvulo. Por quê, minha gente? As células sexuais são células especiais. Elas passaram por uma fase, por um tipo de divisão celular que nós chamamos de meiose. E qual é a característica da meiose nos animais? Ela é responsável pela formação de células que vão ter o quê? Metade da informação genética que é característica da espécie. Acontece que durante a fecundação, tá? A informação genética que foi reduzida à metade e está lá presente nas células sexuais, essa informação genética, ela volta a ser o quê? Eu tenho o que aqui? O restabelecimento da ploidia daquela espécie. É isso mesmo. Quando o espermatozoide encontra com o óvulo, a informação genética que está pela metade nessas células sexuais, ela vai se unir de modo que metade mais metade eu vou ter o quê? O inteiro, que é a quantidade específica de um determinado ser vivo, de uma determinada espécie. Então, no momento da fecundação,
a gente tem isso daqui acontecendo, o restabelecimento da ploidia da espécie, beleza? Daí o que vai acontecer? A união das células sexuais vai dar origem à primeira célula desse ser vivo, ou seja, o zigoto, também conhecido como célula-ovo. A embriologia ela estuda o quê? Desde esse zigoto que se formou até acompanhar o desenvolvimento desse embrião no momento em que os órgãos foram formados, ok? Então o que a gente tem aqui, Pela fecundação eu tenho restabelecimento da quantidade de material genético, né, o DNA característico da espécie, e por consequência disso forma-se então a primeira célula da espécie, que é o que? O zigoto. Esse zigoto, que é uma célula, ele vai dar origem a todas as outras células do corpo desse ser vivo. Então, o que precisa acontecer? Essa primeira célula precisa se multiplicar. E é exatamente isso que acontece na primeira fase do desenvolvimento embrionário, ou seja, na fase que nós chamamos de segmentação. Na segmentação, eu vou ter a proliferação das células aí, a multiplicação. Uma célula, que é o zigoto, vai formar as outras. Esse processo de segmentação, também chamado de clivagem, é caracterizado por sucessivas divisões celulares, sucessivas mitoses, uma mitose atrás da outra. E essas divisões são muito rápidas, muito rápidas, tá? Então, o que está acontecendo aqui? Característico da mitose, uma célula dá origem a duas, certo? Porque a mitose tem como característica uma célula formar duas novas células iguaizinhas entre si, tá? A mesma informação genética que tem numa vai ter na outra, ok? Continua. Acontece que cada uma dessas duas também vai se dividir, vai dar origem a outras. Então, uma sempre vai formar duas. Então, essas duas vão formar 4. Essas 4 vão formar 8. Essas 8 vão formar 16, 32. Tá vendo que é sempre o dobro da quantidade? Porque é essa característica da mitose. E isso daí, essa divisão, essas clivagens, como comumente é conhecido, é a etapa da segmentação, onde eu tenho o quê? Sucessivas mitoses, mas uma característica importante da segmentação, independente de qual é o animal, é o seguinte: durante essas multiplicações celulares, o meu zigoto, tá? Ele sempre permanece do mesmo tamanho se eu fizer a comparação dele com o restante, né, do desenvolvimento desse embrião que está se formando. Por quê? A segmentação ela é caracterizada pela fase em que o zigoto dá origem à blástula. Essa é a fase da segmentação. Acontece que de zigoto a blástula, várias divisões celulares estão acontecendo, de modo que uma célula forma várias outras. Esse embrião que está se desenvolvendo aqui, se eu comparar o tamanho dele no estágio de blástula, é o mesmo tamanho do zigoto, porque na segmentação não ocorre o aumento do volume desse embrião. Eu tenho somente o aumento da quantidade de células. Então, essas células que estão se formando, elas se formam de forma muito rápida, não dá tempo de crescer. Então, todas elas são o quê? Muito pequenininhas, ok? Tá? E aí, no caso ainda da espécie humana, estou falando da gente, o que está acontecendo aqui, né? Essa fase, né, da segmentação, essa primeira fase do desenvolvimento embrionário, vai acontecer na trompa uterina, ok? Tá? E mais um detalhe bastante legal e interessante no nosso caso é que quando ocorre a fecundação, o zigoto formado, ele vai ficar delimitado, né, preso ali por uma estrutura chamada membrana de fecundação ao redor.
Essa estrutura, ela se forma justamente para impedir que outros espermatozoides consigam penetrar no óvulo, de modo que apenas um consegue se formar. Então, durante a fecundação, o primeiro espermatozoide que conseguiu tocar no óvulo, pronto, já faz com que a estrutura externa desse óvulo aí dê origem a uma membrana de fecundação, para não deixar que os espermatozoides que estão chegando depois queiram entrar também. Então é sempre um que entra, sossegadinho. Então é isso que acontece. Mas olhando para essa membrana de fecundação e fazendo o acompanhamento dela aqui, o que a gente vai ter de interessante? Primeiro, ela é formada também porque é ela que vai impedir que esse embrião em formação, ele se grude, ele se fixe na tuba uterina. Às vezes, por razões desconhecidas, isso acontece. Essa membrana de fecundação, ela se rompe, o embriãozinho que está aqui dentro se desenvolvendo, ele sai, é como se estivesse dentro de uma bolha, essa bolha arrebenta, ele sai. Aí, quando ele sai, ele se fixa na tuba uterina. A mulher acaba tendo aquilo que nós chamamos de gravidez ectópica, fora do lugar. Isso é extremamente perigoso, ok? Pode levar essa mulher à morte. Então, essa membrana de fecundação, no nosso caso, ela vai garantir o quê? Que o embrião em desenvolvimento permaneça dentro dessa bolha, vamos assim dizer, não se grude na tuba uterina, ok? Perfeito. À medida em que esse embrião vai sendo enviado para o útero, tá? O que a gente vai ter então? As sucessivas divisões celulares, a proliferação celular. Então, essa membrana de fecundação, ela acaba limitando o aumento do volume do embrião, perfeito? Mas, quando chega aqui no útero, o que vai acontecer? Essa estrutura que está delimitando, né, essa membrana de fecundação, ela se rompe e o embrião ele cai no útero, ok? Aí, na espécie humana, o que a gente vai ter? A gente vai ter que a blástula, tá? O que ela é? Comparando a blástula com um estágio do desenvolvimento embrionário na fase da segmentação, que é chamada de mórula, comparando a blástula com a mórula, o que a gente tem? Imagina o seguinte, a blástula seria assim aquela sua bola de futebolzinha sua, que ela é oca dentro, certo? Ela só tem uma camada de revestimento, mas lá internamente ela é preenchida por ar, tranquilo? Imagina isso e traz isso para o que nós estamos falando aqui. Como seria a blástula? Ela seria uma estrutura que é oca dentro, tá? Delimitada por uma camada de células. Na blástula humana, essa estrutura, a gente dá o nome de blastocisto. O que a gente tem aqui? Essa camada de células que delimita a blástula vai receber o nome de trofoblasto. Para que serve esse negócio louco aí? Essa camada externa vai ser responsável por fazer com que o blastocisto, que é a blástula humana, consiga se fixar na parede do útero, lá no endométrio, ok? E dentro eu tenho uma estruturazinha, um conjuntinho de células que é chamado de botão embrionário. Esse botão embrionário vai formar o embrião propriamente dito. Então, essa blástula seria essa minha bola de futebol, delimitada por uma camada de células e oca dentro. E a mórula, que é o estágio anterior ao da blástula? A mórula seria aquela tua bolinha de gude, sabe? Aquela bolinha, por que eu estou falando isso? Porque ela é totalmente o que? Maciça. Ela é inteira, um monte de célula ali, certo? E aí o que acontece? Essa mórula, que é uma passaroca de células, começa o quê? As células da mórula começam a ser empurradas para a periferia, tá? E aí forma o quê? A blástula. Sossegadinho? Aqui olhando para nós, tá?
Nós estamos num momento que é bastante interessante do ponto de vista da ciência. Por quê? Aqui é que nós temos as chamadas células tronco embrionárias. Tá? Percebe o seguinte, esse momento da segmentação, eu estou tendo a formação das primeiras células do embrião. Essas células são chamadas de blastômeros. Elas não são células diferenciadas. Elas não sabem o que querem ser quando crescer. Tudo bem? Tranquilo? Por que isso acontece? Porque o material genético, o DNA presente em cada uma dessas células, ele não foi ativado, tá? Isso acontece na fase que vem depois da segmentação. Então, durante a segmentação, eu estou formando células, blastômeros, que ainda não foram diferenciados. Não sabe o que vai ser quando crescer. Pode ser qualquer coisa. Pode ser a célula do coração, pode ser um neurônio, pode ser uma célula do fígado, pode ser qualquer coisa, certo? Mas ainda não se diferenciou. Então, o que nós temos aqui? Aquilo que os pesquisadores chamam de células tronco embrionárias, que do ponto de vista da pesquisa e de tratamentos, elas são muito utilizadas. Então, o que a gente tem aqui? Quando eu penso em células tronco embrionárias, estou falando dessas células aqui. É o estágio inicial do desenvolvimento do embrião. Mas eu tenho dois tipos de células tronco embrionárias. Eu tenho as células tronco totipotentes, as células embrionárias totipotentes e as células embrionárias pluripotentes. Qual que é a diferença entre elas? Onde que elas estão? Então vai lá, no estágio de mórula, tá? Até mesmo no estágio de zigoto, a célula não está nada diferenciada. Ali eu tenho as células embrionárias totipotentes. Elas têm a capacidade de se transformar em a total capacidade de se transformar em qualquer célula do corpo desse indivíduo, qualquer uma, beleza? As células que estão aqui na blástula, nesse botão embrionário, elas são chamadas células embrionárias pluripotentes. Tem uma limitação aqui, por quê? Aqui, essas células podem se transformar em qualquer tecido do indivíduo adulto, exceto, tá, aquilo que nós chamamos de anexos embrionários. Aí você inclui a placenta, por exemplo, tranquilo? Então já tem o quê? Uma limitaçãozinha, perfeito? Outra coisa super legal e interessante em relação à blástula. Quando, por exemplo, você está diante de casais que têm dificuldade, né, de ter filhos, tem algum problema aí e tal, o que acontece? Você tem a fertilização in vitro, ou seja, a fecundação, ó, esse encontro de espermatozoide com o óvulo, isso daí vai acontecer lá no laboratório, segredinho, fora do corpo. Então, é a fertilização in vitro. Lá no ambiente de laboratório, depois que ocorre a fecundação, quando chega no estágio de blástula, é que o médico introduz no útero da mulher, perfeito? Então tá no estágio de blástula, fica ligado, certo? Sossegadinho? E aí, qual que é a fase que vem depois? É a fase da gastrulação. Mas antes eu quero lembrar uma coisa legal, uma coisa curiosa para você. Eu aqui tomei como exemplo a segmentação humana, tá? Por que eu estou falando isso? A segmentação, a gastrulação, a neurulação vai acontecer em todos os animais, com as suas diferençazinhas aí. No caso da segmentação, o que a gente tem? A gente tem que essa clivagem, essa divisão celular, esse processo em que o zigoto começa a dar origem a outras células, ele vai ser um pouco diferente de acordo com o tipo de ovo que esse indivíduo tem, o tipo de zigoto que se formou, tá? Por que eu estou falando isso? Porque a primeira célula do animal, ele vai ter uma substância nutritiva chamada vitelo, é a comidinha do embrião. Pensa assim, ó, até esse zigoto começar a se dividir e chegar até o útero, grudar no útero
e esse embrião começar a receber os nutrientes da mãe, até isso acontecer, esse embrião precisa receber comidinha. Essa comidinha vem diretamente da onde? Dessa célula ovo que se formou, tudo bem? Esse zigoto. Então eu tenho animais em que esse zigoto tem bastante vitelo e tem animais que não tem muito vitelo. Então, de acordo com a quantidade desse nutriente, a segmentação ela vai ser um pouco diferente sim, tá bom? Então a gente tem, por exemplo, segmentação chamada holoblástica, tá? E a segmentação meroblástica. O que significa isso? Esse zigoto, ele vai se dividir totalmente inteiro. Se isso acontecer, eu falo em segmentação holoblástica, certo? Ou esse zigoto, ele vai se dividir parcialmente. Quando isso acontece, eu falo em segmentação meroblástica, tá? Por quê? A quantidade de vitelo, ela vai influenciar nessas clivagens aí, beleza? Sossegadinho? Então, vamos conversar agora da gastrulação. O que acontece depois que chega nesse estágio aqui? Bora lá que eu vou te mostrar. Continua aqui comigo, ó. Olha só o esquemão que eu coloquei pra você, meu queridão. Então faz um remember, porque esse assunto virado no giraia, então é bom recordar as coisinhas. Então vai lá, ó. O que a gente conversou? Que na segmentação, esse aqui é o resumo da ópera. Na segmentação, o zigoto, formado a partir da fecundação, ele sofre várias divisões celulares e dá origem à blástula. Que divisão celular é aqui? Mitose. Se isso estiver acontecendo no ser humano, num indivíduo bonitão igual nós, onde que vai acontecer? Lá na tuba uterina. Sossegadinho? E aí eu te falei qual a importância da blástula aqui, tá? Então continua. A fase seguinte é a gastrulação. O que vai acontecer na gastrulação? Bora lá. Essa blástula que se formou, ela vai continuar as suas divisões celulares para dar origem a gastrular. Eu tenho mitoses acontecendo aqui? Tenho. Se isso daqui for na gente, isso vai lá acontecer quando estiver no útero. Sossegadinho? Tá? Então continua aqui. Qual é a diferença da segmentação em relação à gastrulação? Na gastrulação, aqui as células já acordaram para a vida, já houve a ativação genética. Então eu estou tendo a diferenciação celular. Lá na segmentação isso não acontece, beleza? O que significa diferenciação celular? Significa que o material genético, o DNA presente em cada uma das células formadas, ele vai acordar para a vida, ele vai se ativar. Mas veja bem, todas as células são iguaizinhas geneticamente, mas a ativação não vai ser igual para todas elas. Então, eu começo a ter células que vão se diferenciar para formar os órgãos do corpo desse indivíduo, ok? Então, falou em diferenciação celular, você lembra? Está acontecendo a ativação do DNA em diferentes regiões para cada uma das células que foi formado. Perfeito. Então, aqui, essa é a primeira diferença que acontece. Qual é a outra? Eu tenho várias divisões acontecendo ainda? Sim, eu preciso proliferar as células. Tranquilo, mas aqui o aumento do número de células é acompanhado pelo aumento do volume desse embrião aí, perfeito? Lembra que agora, se eu estiver falando, por exemplo, na gente, eu não tenho membrana de fecundação delimitando o aumento do tamanho desse cara. Sossegadinho? Então aqui eu começo a ter as células aumentando e ganhando corpo, a bicha tá ficando grandona. Sossegadinho? Continua. Durante a minha gastrulação, quais são os eventos importantes que vão acontecer? Primeiro você imagina o seguinte, ó, pega a sua blástula, faz um corte nela, que nós chamamos aqui de corte longitudinal, quando ele é feito assim na vertical, tá? Abre ela e você vai enxergar isso daqui, tudo bem? Então a blástula, dentro ela é oca. Agora imagine aquela bolinha sua de futebol que tá murcha.
tá? E faz de conta que você vai pegar essa bola e você vai começar a apertar ela, empurrando ela para dentro. Então é isso que está acontecendo aqui, tá? A camada de células que delimita a minha blástula vai começar a sofrer uma invaginação, ou seja, uma parte das células começam a ser empurradas para dentro. Qual é o resultado disso? O resultado disso, né, dessa invaginação, e aqui a gastrulação ganha o nome de gastrulação por embolia, tá? Eu vou ter o quê? Eu vou ter o dobramento, né? Essas células vão sendo empurradas para dentro e aí eu formo o quê? Duas camadas de células, perfeito? Durante a gastrulação, quais são os eventos importantes? Eu tenho a formação daquilo que nós chamamos de folhetos embrionários, ou seja, camada de células, tá? Camada de células que agora estão se diferenciando e vão dar origem aos tecidos adultos desse indivíduo que está em formação. Tudo bem? Sossegadinho? Quais são esses folhetos embrionários? Aqui vai se formar. Essa camada que já era externa é aquele folheto embrionário que recebe o nome de ectoderme. Esse folheto que está para dentro, como resultado dessa invaginação, dobrou e empurrou para dentro aqui, esse folheto interno, ele ganha o nome de endoderme. Então, bora lá. Ecto, fora. Endo, dentro. Sossegadinho? Então, vai lá. Formaram-se aqui os folhetos embrionários. Então, a primeira coisa importante da gastrulação. Segunda coisa, filho, a presença de um buraquinho aqui. Porque quando você forma essa gástrula, é como se você tivesse um buraquinho que se formou por conta dessa invaginação que ocorreu. Esse buraco aqui, ele recebe o nome de blastóporo e ele é muito importante para a classificação dos animais, ok? Por quê? Esse blastóporo, esse poro, esse buraco, esse orifício, ele vai dar origem, tá, aos buracos do corpo da gente que permite a comunicação do ambiente externo com dentro do corpo. Agora pensa com a sua cabecinha. Qual o buraco do meu corpo que permite a comunicação do lado de fora com o lado de dentro? Plim! Boca e ânus. Sossegadinho? Então vai lá. O blastóporo, ele vai dar origem à boca e ao ânus. Acontece que tem animais que esse blastóporo primeiro vai formar a boca. Quando isso acontece, primeiro é a boca. A gente chama esse cara, a gente batiza esse animal de animal protostômio. Proto, primeiro, estoma, boca. Ou seja, primeiro formou a boca, certo? Mas tem animais em que esse blastóporo, primeiro, ele vai dar origem ao ânus. O franguinho seu, segredinho? Então vai lá. Formou primeiro o ânus, é porque a boca vem depois. Então, esses são os animais chamados deuterostômio. Deutero, depois. Estoma, boca. Então, se depois vem a boca, é porque primeiro nasceu o ânus, tá? Então, essa é a função do blastóporo. Esse orifício aqui na minha gástrula vai permitir a comunicação do lado de fora do corpo desse animal com o espaço de dentro. Esse espaço interno que se formou, essa porção interna da minha gástrula, é chamada de arquêntero, tá? Ou gastrocele. Por isso gástrula, porque se forma essa cavidade. O que é essa parada louca de sucesso? A gástrula é o nosso intestino primitivo. É isso que está mostrando para nós, que durante a gastrulação, a gástrula é esse embrião que já possui essa cavidade gástrica, que é onde ocorre o quê? A digestão do alimento, perfeito? Então, se a gente pensar nos animais, o que você vai ter aqui, ó? Tem animais que o desenvolvimento embrionário dele começa aqui no zigoto, né? O cara vai para no nível de blástula. Ele chega aqui. Tô falando de porífero, porque poríferos são animais, tá?
que são pluricelulares, mas não têm tecido verdadeiro. Continua. Tem animais que pegam a sua blástula, continua o seu desenvolvimento e ele para no nível de gástrula. Estou falando de quem? Estou falando dos quinidários ou selenterados, como eles são conhecidos. Esses caras só tem boca, tá? Que comunica o ambiente externo com a parte de dentro do corpo dele, que é o quê? A cavidade gástrica. É esse cara, esse lugarzinho aqui, onde ocorre a digestão. É o intestino primitivo desse animal. E aí a gente vai ter aqueles outros todos animais que surgiram depois, que continuam o desenvolvimento embrionário. Ou seja, ele sai do nível de gástrula, entra na fase da neurulação para dar origem à neurula. Então vamos lá. Chegou no nível da neurulação, o que eu vou ter? A gástrula, ela vai ser transformada numa neurula. Aqui, qual é o to be continued da nossa história? Percebe o que se formou aqui? Então, você pega essa sua gástrula, essa bola, corta ela, tá certo? Então, você corta ela de assim, o corte de assim, sossegadinho, tá? E aí, você vai enxergar como que é esse animal aí, beleza? Então, vamos lá. Olhei ele dentro. Então, o que eu tô vendo aqui? Tô vendo a camada de células. A ectoderme e a endoderme. Durante a neurulação, o que vai acontecer? A minha ectoderme ela vai sofrer um achatamento. É como se você tivesse um martelo aqui, batendo para deixar essa sua gástrula com o teto achatado. Tudo bem? Tá? Aqui ó, dedinho de Deus. Sossegadinho? Então vai lá. Quando esse achatamento acontece, camadas de células que estão abaixo são empurradas. Continua. Aqui eu vou ter o quê? A movimentação dessas camadas de células. Por quê? O meu achatamento da minha ectoderme sofre uma invaginação. Entra para dentro. E aí forma essa estrutura que nós chamamos de tubo neural. Quem deu origem? A ectoderme. Perfeito. Pelo tubo neural aqui, eu vou ter o desenvolvimento do sistema nervoso desse animal. Qual outra movimentação que eu vou ter aqui dentro? A minha endoderme também dá umas esticadas, dela brota tipo de uns braços assim, a bicha se estica e forma o quê? Essas estruturas que é quem? A mesoderme. Ou seja, a mesoderme foi proveniente da endoderme, ela vai ficar entre a ectoderme e a endoderme, por isso meso, fica no meio. Sossegadinho? Então vai lá. Aqui está a minha mesoderme. Acontece que a formação da mesoderme vai permitir que esse animal desenvolva, né, uma cavidade, um buraquinho, um orifício lá dentro, delimitado pela mesoderme. Essa cavidade é chamada de celoma. E para que serve? São os espaços internos do seu corpo que vai ser o quê? Preenchido pelos órgãos que vão ser formados. Sossegadinho? Também durante a neurula, tá? Para alguns animais, o que vai acontecer na neurulação? A própria mesoderme vai dar origem ao anotocorda, que para os animais cordados, tá? Animal cordado. A notocorda vai surgir aqui durante a neurulação. Para que ela vai servir? Ela vai servir como se fosse uma estrutura, né, que vai dar sustentação para o corpo desse animal. É flexível, mas mantém ele em pezinho. Perfeito. Para alguns animais cordados, essa notocorda ela vai continuar existindo. Os primeiros cordados, os protocordados. Mas os cordados que são vertebrados, essa notocorda ela é substituída pela coluna vertebral. Sossegadinho? Beleza? Pri, não tô entendendo nada que você tá falando. Calma que eu vou compartilhar minha tela com você. Eu vou mostrar essa parada louca de sucesso, o que ela vai formar. Eu falei pra você que na gastrulação acontecem uns eventos importantes, beleza? Um deles é a formação do blastóporo, que eu te expliquei para que serve esse buraco. E a outra coisa é a formação do quê? Dos folhetos embrionários. Então eu fiz esse desenho aqui para você, para mostrar aonde ficam esses folhetos, tá? Quais são eles? Lembra
endoderme, ectoderme e mesoderme. Cada um deles vai dar origem a alguns órgãos do corpo. Eu vou te mostrar daqui a pouquinho quais são esses órgãos. Mas olha esse esquemão que eu fiz aqui para você. Eu fiz o seguinte, eu peguei o animal, tá? E eu cortei o cara no meio, para você enxergar ele como que ele vai ser. Então, pensando numa planária, a primeira imagem aqui seria uma planária. Lógico que a bicha é achatada, gente. Eu fiz uma bolinha, um círculo, para você conseguir enxergar essas camadas, né, esses folhetos embrionários, ok? Então, imagine isso achatado, tá? Então, bora lá. Aqui eu tenho a minha planária, certo? A segunda imagem é quem? Seria uma lombriga, seria um verme cilíndrico, lembra? Filonemateuminto. Agora, quando eu vou para a terceira imagem, eu estou falando, por exemplo, da gente. Sossegadinho? Cortei cada um desses animais para você enxergar quais seriam essas camadas, esses folhetos embrionários. Vamos tomar como referência aqui, ó, cavidade gástrica, ou seja, lá na gastrulação, formou a gástrula, ou seja, a minha cavidade gástrica lá no centro do corpo, no interior. Então, de dentro para fora, o que eu teria? Então, vai lá. Partindo da minha cavidade gástrica, o primeiro folheto embrionário que eu vou ter delimitando aí é a endoderme. Passou a endoderme, estou indo mais para fora. Eu vou ver a mesoderme. Passou a mesoderme, estou indo mais para fora. Eu vou ver a ectoderme. Note que a mesoderme, ela fica entre a ectoderme e a endoderme. Note mais ainda que da segunda e na terceira imagem, ou seja, num animal do grupo, né, dos nemateumintos e num animal como o ser humano, um molusco, por exemplo, o que você tem? Entre a endoderme e a mesoderme se forma uma cavidade que está aqui pintada de branco, que seria quem? O celoma. Esse celoma aí, ele traduzindo para o português, são as cavidades do corpo, tá? Aonde os órgãos vão sendo inseridos. Percebe que à medida que eu estou avançando nos meus grupos animais, quem está vindo depois, vai começar a formar vários órgãos aí que vão sendo desenvolvidos ao longo do caminho, a partir do momento que eu tenho esses folhetos embrionários, tá? E aí, a presença do celoma ou a ausência dele vai me dizer se esse animal ele é acelomado, pseudocelomado ou celomado. Por quê? A presença do celoma é um critério de classificação dos animais. Então, o que eu tenho para um animal que é achatado, para um verme plateuminto? Que eles são acelomados, porque note, ele não tem celoma. Se você olhar aqui, um animal que é do filo nemateuminto, ele é um pseudocelomado, ou seja, ele tem um falso celoma, uma tentativa de celoma. Pri, eu não entendi. O que seria isso? Ó, para ter celoma de verdade, olha a terceira imagem. A cavidade, o celoma, tem que estar totalmente delimitado pela mesoderme. Os animais que são nemateumintos, os nematódios, eles têm só a cavidade em uma das faces, a face externa, se comunica com a mesoderme. Entrando para dentro do corpo do animal, ó, o pleonasmo, indo para o interior do corpo do animal, esse celoma, ele faz divisão com quem? Ele se comunica com a endoderme. Por isso que ele é considerado um pseudocelomado, perfeito? Continua a nossa brincadeirinha. Falei dos folhetos embrionários. Endoderme, mesoderme e ectoderme. O que esses folhetos vão fazer? Os tecidos do indivíduo adulto, certo? A ectoderme ela vai ser responsável pela formação da epiderme, do sistema nervoso, dos anexos da pele, tipo unha, essas paradas loucas aí. Agora, se você olhar a endoderme, tá? Ela vai formar o quê? Os órgãos do sistema digestório, pá, isso você já percebeu. Vai formar o sistema respiratório, o fígado, o pâncreas, também a endoderme faz. Mas e a mesoderme? O folheto que fica entre os dois vai formar o quê? Os tecidos, cara, os tecidos conjuntivos, músculo, tá? O teu sangue. Então, falou em sangue, você já pensa no sistema circulatório, perfeito?
forma o teu sistema reprodutor também, o sistema urinário, tá? Esse vai ser o destino de cada um desses folhetos. Para ficar fácil de você enxergar, olha a imagem da hora que eu encontrei aqui na internet. Pensa que eu peguei um bebezão, cortei esse bebezão no meio, justamente para você enxergar que a neurula, que esse desenho que você está enxergando aí, cada uma das estruturas da neurula, aonde que está esse negócio? Aquilo que eu estou chamando de tubo neural que está aqui na imagem. Olha onde que está no bebezão. Aqui, filho, formando o sistema nervoso desse bebezinho. Agora, se eu estiver falando, por exemplo, do celoma, esse buraquinho aí, ó, totalmente delimitado pela mesoderme. Olha ele aqui, ó, esses espaços, vamos dar exemplo da região abdominal, né? Essa cavidade onde você vai ter os órgãos do seu sistema digestório, entendeu? Tá? Então, esse espaço vazio se chama celoma, tá? Sossegadinho? E aqui para você ver a endoderme bonitinha, formando quem? O seu intestino, tá? Eu espero, meu querido, que você tenha entendido. Se você gostou, deixa aqui seu like. Compartilhe esse vídeo com o seu super the best friend, certo? E se não se inscreveu no canal da Tia Pri, se inscreve, belezinha, sossegadinho? Queridão, beijos, fique com Deus e até a próxima aula da Tia Pri. Tchau, tchau!